Bem, meus irmãos, boa tarde, ou melhor, boa noite, não é mesmo? Então, como eu havia dito ontem, hoje eu vou falar sobre a aprovação por alguns deputados de um projeto de lei que inseriu no calendário do Estado do Rio de Janeiro o esdrúxulo Dia da Teologia da Libertação. Isso foi aprovado no dia 22 de fevereiro e, por óbvio, nós perdemos no voto e eu votei contrariamente a este projeto de lei e também me manifestei contrariamente. Como eu já havia explicado, ainda não há uma compreensão amadurecida por parte de alguns deputados sobre a problemática de ter permitido que este dia fosse aprovado e inserido no calendário comemorativo oficial do Estado do Rio de Janeiro. Ainda há uma percepção por parte de alguns de que tal dia e tal teologia marxista da libertação seria um problema interno, apenas interno e teológico da Igreja Católica. Então, basicamente, foi isso o que aconteceu no dia. E como está tendo uma certa repercussão agora, eu estou vindo a público, então, para explicar, como acabei de explicar, e já tinha explicado em algumas páginas, como é que isto se deu e como é que isto foi aprovado. Hoje, quando chega na LERJ, temas relacionados à ideologia de gênero, ao aborto, à facilitação do acesso às drogas, ou temas que vão contra a área de segurança pública, enfim, já há um consenso entre os deputados de que essas temáticas elas precisam ser derrubadas, que elas não podem avançar. Então, graças a Deus, nós temos uma LERJ pró-segurança pública, nós temos uma LERJ contra a ideologia de gênero, nós temos uma LERJ contra a facilitação do acesso às drogas, nós temos uma LERJ pró-família, nós temos uma LERJ pró-vida e em poucos dias nós teremos uma LERJ também contrária à teologia da libertação. Infelizmente, o projeto foi votado no momento em que não existia ainda este amadurecimento. Então, foi isto o que aconteceu, foi uma perda nos votos, perdemos na votação, tá? Mas aproveitando o ensejo, porque eu vou compartilhar esta live não somente com as pessoas de boa vontade, mas também e principalmente com os católicos, eu gostaria de aproveitar para dizer o que nós já aprovamos na LERJ e que é de minha autoria. Então, de certa maneira, é uma prestação de contas. A questão é que as pessoas estão muito voltadas para o que acontece em Brasília. Não é preciso abandonar este olhar para Brasília, mas é necessário também que as pessoas que se interessam por política, elas possam também estar atentas ao que acontece nos seus estados, nos seus municípios e, em particular, no estado do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro. Nós vivemos no município, nós nos movemos no município, enfim, a nossa vida acontece no município. Então é necessário que prestemos atenção ao estado do Rio de Janeiro e ao município do Rio de Janeiro. E de forma muito cuidadosa, eu preciso alertar e chamar a atenção que nós teremos uma eleição importantíssima este ano para vereadores e para prefeitos. Então é necessário não somente olhar para Brasília, mas também para o município e para o estado do Rio de Janeiro. Então, algumas leis que nós já aprovamos e que tem uma pegada católica, uma pegada pró-família, pró-vida, pró-valores, pró-princípios, e que talvez vocês não tenham acompanhado,
porque, como eu falei, muitas vezes estão preocupadas somente com o que acontece em Brasília, e se esquecem do Estado e se esquecem do município. Mas no Estado nós aprovamos a Lei 9979 de 2023, que declara São José de Anchieta patrono do ensino religioso católico apostólico romano no Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, a nossa intenção primeira era que São José de Anchieta fosse declarado patrono de todo o ensino no Estado do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, deputados de esquerda conseguiram emplacar uma emenda, e aí São José de Anchieta, que era para ser, por causa da sua importância, não somente religiosa, mas a sua importância histórica para o povo brasileiro, então a esquerda conseguiu emplacar uma emenda e São José de Anchieta, que deveria ser considerado patrono de todo o ensino do Estado do Rio de Janeiro, foi declarado apenas patrono do ensino religioso católico apostólico romano no Estado do Rio de Janeiro. Então essa lei foi aprovada. Outra lei que é de minha autoria, que foi aprovada, é a Lei 8966 de 2020, que dispõe sobre a garantia de prestação de assistência religiosa de todas as denominações durante período de epidemia ou pandemia. Por que isto? Porque, meus irmãos, durante a pandemia, as pessoas não estavam podendo receber assistência religiosa. Eu não posso falar por outras denominações, mas para nós que somos católicos, receber a assistência de um padre no momento de enfermidade é fundamental, é essencial, é um direito constitucional, e isso não estava sendo respeitado durante a pandemia. Mas graças a esta lei de minha autoria, houve a permissão para que as pessoas que naquele momento estivessem principalmente com o Covid, pudessem receber uma assistência religiosa. Talvez muitos aqui estejam agora tomando conhecimento somente agora destas minhas leis. Por quê? Porque eu não divulguei? Não. Porque as pessoas estavam preocupadas e prestando atenção somente no âmbito federal. E aqui no Estado nós estávamos tendo problemas gravíssimos quanto a isso. Não foram poucos os padres que entraram em contato comigo para dizer que não estavam conseguindo ministrar o sacramento da unção dos enfermos aos católicos. E nós tivemos casos, meus irmãos, infelizmente, de católicos e de seus familiares que imploraram para que o doente recebesse a unção dos enfermos e foram impedidos, e as pessoas faleceram sem este sacramento. Então a lei foi necessária e a lei interrompeu com este ciclo cruel que não permitia que as pessoas recebessem o sacramento. E a partir da lei as coisas começaram a melhorar bastante. Bom, outra lei de minha autoria é a Lei 10.114 de 2023, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, dia 8 de dezembro, como o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Então, a lei de minha autoria colocou no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia 8 de dezembro como o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Muitos não sabiam disso. Eu vi que ontem algumas páginas católicas tomaram conhecimento da aprovação do Dia da Teologia da Libertação e publicaram. Eu gostaria muito que essas mesmas páginas católicas, que prestam um serviço formidável, tanto no âmbito religioso como no âmbito social, pudessem divulgar também esses feitos. Porque, vejam, vem ao encontro diretamente do interesse católico e do interesse social. Então, subindo, dando continuidade, nós também aprovamos na LERJ a Lei 9177, que declara a Bíblia Sagrada como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Nós aprovamos a Lei 9012 de 2020,
reconhece a atividade religiosa como essencial para a população do Estado do Rio de Janeiro em tempos de crise ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Já falei sobre isso. Na época da Covid, do auge da pandemia, o serviço religioso não estava sendo considerado essencial. E por não estar sendo considerado o serviço essencial, as pessoas não estavam podendo receber assistência religiosa naquele período, o que, por óbvio, é um absurdo. Nós também aprovamos a Lei 93/71 de 2021, que proíbe a cobrança de ICMS nas contas dos serviços públicos de fornecimento de água, luz, telefone e gás dos templos religiosos. Então isso ajudou bastante. Por quê? Porque os religiosos prestam não somente um serviço religioso, mas um serviço social muito importante. Muito importante. Por exemplo, na Igreja Católica nós temos os vicentinos, nós temos os membros da Toca de Assis, nós temos os franciscanos, enfim, nós temos as religiosas da Madre Teresa de Calcutá, que socorrem diversas pessoas paupérrimas que estão às vezes abandonadas nas ruas. Enfim, então essa lei foi importante, porque reduziu gastos para os templos e esses recursos que sobram, eles podem, por exemplo, ajudar os pobres, os doentes e etc. Tá? Dando continuidade, também de minha autoria o projeto de lei, que incluiu, isso foi votado e aprovado ontem, no calendário oficial do Estado, o dia de São Miguel Arcanjo. Vocês sabiam disso? Não. Porque o que é muito mais divulgado, e que precisa ser divulgado, sem dúvida alguma, é uma lei que aprovou o Dia da Teologia da Libertação. Mas ontem nós aprovamos também o dia de São Miguel Arcanjo. Então eu peço, por favor, que esse vídeo também seja divulgado para que as pessoas tomem conhecimento, tanto da aprovação do Dia da Teologia da Libertação pelos políticos de esquerda, como também essas leis que muito nos agradam, como o dia de São Miguel Arcanjo no calendário, como o dia de 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que são importantes, tá bom? Olha, é claro que hoje eu estou prestando contas e explicando somente leis que têm relação com o catolicismo, enfim, mas eu tenho muitas leis que são abrangentes demais, né? que contemplam toda a sociedade, independentemente da religião ou não, tá bom? Hoje eu estou prestando conta somente disso, por causa da Lei da Teologia da Libertação, que foi aprovada, que entrou no calendário Dia da Teologia da Libertação. Mas eu disse para vocês que eu tenho um antídoto. No final desta live, eu vou falar qual é o antídoto que nós criamos para combater este veneno que foi a aprovação do Dia da Teologia da Libertação. Calma, já estamos terminando. Nós também aprovamos de minha autoria, ou melhor, que estão tramitando e que é de minha autoria, a Lei 4903, que, por exemplo, proíbe a publicidade de conteúdos que façam alusão à orientação sexual, ideologia de gênero e a movimentos sobre diversidade sexual referente ou dirigida à infância e adolescência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, contra a ideologia de gênero, contra o aborto, eu tenho várias iniciativas. Então, vou pular isso, tá? Depois eu posso até postar para vocês acompanharem tudo isso. Tenho duas indicações legislativas que eu também vou pular para chegar no seguinte. Hoje eu criei e presido na Alerj a Frente Parlamentar de Políticas Públicas para a Família. Também nós criamos e presido a Frente Parlamentar contra o aborto e em defesa da vida do nascituro. Tá bom? Então, iniciativas muito importantes. Bem, então agora vamos para o antídoto, que eu acho que é isso que vocês estão esperando para terminar esta live. Então está explicado como é que foi aprovado por alguns deputados da Alerj o nefasto, o esdrúxulo Dia da Teologia da Libertação. Já expliquei no início deste vídeo. E agora qual seria então
o antídoto? Bem, nós estamos criando o projeto de lei que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010. Atenção agora. Para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual de comemoração da publicação das cartas encíclicas Pascendi Dominici Gregis e Divinis Redemptoris e das instruções Libertatis Consciência e Libertatis Nuncio, a ser celebrado anualmente no dia 14 de dezembro. Por que isso, meus irmãos? O primeiro documento, a primeira encíclica, que é a Pascendi, ela condena o modernismo. A teologia da libertação nasce desse modernismo. O segundo documento, que é a carta encíclica Divinis Redemptoris, condena o comunismo. E as outras duas instruções, a Libertatis Consciência e a Libertatis Nuncio, condenam a teologia da libertação. Certo? Então nós vamos... E por que o dia 14 de dezembro? Porque o dia 14 de dezembro foi o dia em que os políticos de esquerda escolheram para ser o dia da teologia da libertação. Então nós estamos colocando o dia 14 de dezembro para ser o dia dos documentos que combatem a teologia da libertação no Estado do Rio de Janeiro. Então nós vamos querer introduzir, fazer que esse projeto de lei seja votado e seja aprovado. E alguns disseram que os políticos de esquerda escolheram o dia 14 de dezembro, eu não sei se isso é verdade, porque é o dia de aniversário do herético, do herege Leonardo Boff. Então nós vamos dar de presente para ele, também no dia 14 de dezembro, 4 documentos importantíssimos da Igreja Católica que condenam o modernismo e que condenam o comunismo e que condenam a teologia da libertação. Então é isso, meus irmãos. Acho que está explicado aqui, né, de uma forma muito, eu poderia dizer, simples e pedagógica, como foi aprovado o Dia da Teologia da Libertação na Alerj, algumas coisas que eu já fiz e que combatem a teologia da libertação, porque eles odeiam esses projetos de lei que eu já aprovei, e o que nós vamos fazer agora, nos próximos dias, que é tentar a aprovação desses documentos que combateram e que combatem o modernismo, que combatem o comunismo e que combatem a teologia da libertação. Certo? Então eu espero que as páginas católicas que divulgaram acertadamente que a Alerj aprovou o Dia da Teologia da Libertação, na verdade não foi a Alerj, mas alguns deputados que ganharam no voto, que também possam divulgar pelo menos um trecho desta live, né, o início dela, explicando como é que foi aprovado e aquilo que nós temos como medida para combater este dia nefasto que foi aprovado, que nós vamos tentar aprovar estes 4 documentos importantes da Igreja Católica que combatem o modernismo, que combatem o comunismo e que combatem a teologia da libertação. E não preciso dizer, o magistério da Igreja já condenou para sempre, para todo o sempre, o socialismo e o comunismo. Então, se tem um católico que aderiu a algum partido político ou que aderiu às ideias socialistas e comunistas, ele está, nesse momento, ou por dolo ou por culpa, né, ou de forma consciente ou inconsciente, indo contra aquilo que o magistério da Igreja já se colocou o contrário. Ou melhor, ele está indo contra o magistério da Igreja, corrigindo o meu erro. Entendeu? Então, se tem algum católico que aderiu ao socialismo ou ao comunismo, ele está indo contra o magistério da Igreja. E na Igreja Católica, como vocês sabem, nós temos 3 pilares, grandes pilares. A Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Então, nós não podemos estar contra esses 3 pilares. E aderir ao socialismo e ao comunismo é ir contra a Igreja, é ir contra
o catolicismo, tá bom? Isso está em vários documentos, não é nenhum achismo de minha parte, certo? Então, sendo assim, eu encerro esta live, que é uma live curta, uma live explicativa, uma live que também procurou esclarecer alguns pontos do que foi publicado ontem, principalmente. Pude passar de forma muito corrida por iniciativas pró-vida e pró-família que eu tenho de maneira concreta, várias já aprovadas, e eu espero que com isso fique sanado este problema que foi trazido. Agora, de qualquer maneira, eu também preciso agradecer, porque em nenhum momento as pessoas, os católicos, essas páginas, desconfiaram do meu trabalho, em nenhum momento. Muito pelo contrário, eu até fui marcado por algumas pessoas e fui lá e respondi e expliquei, conversei até mesmo, porque tenho contato com eles, conversei com os irmãos Bruno Mendes e Álvaro Mendes, mando um abraço para eles também, até para os membros do Centro Dom Bosco, passo lá várias vezes para comprar alguns livros, né? Assim como compro livros na Eclésia, compro livros na Cultor de Livros, compro livros da Quadrante, da Vide Editorial, enfim, de várias editoras importantes que surgiram aí nos últimos tempos e que nos ajudam bastante a entender o cenário, não só o cenário religioso, mas o cenário social, filosófico, político. Nós temos várias iniciativas importantes acontecendo também no mundo editorial. Então nós temos que espalhar essas iniciativas para que os católicos, para que as pessoas de boa vontade possam buscar uma formação adequada. E eu que estou no mundo da política, evidentemente, como deputado estadual, não posso estar fora disso. Tenho que buscar formação permanente, frequente, tá bom? Nós temos a Academia Atlântico, né, com filosofia. Agora nós temos a iniciativa que surgiu, o Instituto de Filosofia e Teologia, do professor Renato e do Ítalo. Nós temos também a Universidade Ítalo-Brasileiro, né? Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro. É isso. Houve uma mudança agora. Eles conseguiram, então, o passaporte, né, junto à igreja. Não é bem esse o termo adequado, mas eu estou fazendo até história lá. Eu faço história no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro. Sensacional o ensino de história. Ensino de história verdadeiro, confiável, e também faço filosofia na Academia Atlântico. Então, assim, eu tenho estudado, tenho procurado estudar bastante, porque eu acho que isso é muito importante. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, um forte abraço e nos vemos em breve. E quando vocês tiverem dúvidas, por favor, me marquem, me mandem mensagens, me questionem, não tem problema nenhum. Eu estou na vida pública e devo ser questionado mesmo. Mas esses momentos me dão a oportunidade também de falar um pouquinho, de prestar contas um pouquinho sobre o meu trabalho. Tá bom? Então fiquem com Deus, um forte abraço e nos vemos na próxima live, se Deus quiser.